hoje é dia 9/12 de 2020, nossa matéria de matemática, vamos falar medidas de tempo e temperatura, tá? Bom, nós usamos o relógio desde a antiguidade, tá? E ele pode ser, entre os conhecidos nós temos o relógio de sol, temos a clepsidra, que é o relógio de água, temos o relógio de areia ou a ampulheta, tá? O de água e o de areia, ela tem duas partes, né? Superior e inferior, que vai descendo, marcando a marcação de tempo. E do sol, que é o relógio de sol, ele marcava o tempo utilizando a sombra que o sol refletia, tá? Bom, a unidade das medidas de tempo são os segundos, tá? E uma coisa que vocês têm que gravar aí é que uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, e um dia tem 24 horas, tá? Os espaços de tempo maiores são as semanas, os meses e os anos, também as décadas, né, que é de 10 anos, os séculos, que é de 100 anos, e os milênios, que é de 1000 anos, tá? Então, podemos observar que quando a gente conta 15 dias, nós falamos que temos uma quinzena, 2 meses, um bimestre, 3 trimestres e 6 semestres, bom? Bom, nossos exercícios é da página 40 até a página 42. Vocês vão descobrir quanto tempo está indicado, né, em cada caso aqui, no número 1. Sabendo que para você achar esse tempo, você multiplica pelo número de cima e divide pelo número de baixo, ok? Bom, número 2, vocês têm um probleminha, né? A Ariana tem 5.840 dias, quantos anos ela tem? Então, vocês vão dividir pelos dias que tem um ano, que é 365. Na letra B, vocês vão fazer com a idade de vocês, tá? Fazer a mesma coisa. Quantas semanas completas há considerando que o mês tem 30 dias? Então, 9 meses, você multiplica 9 vezes 30. 24 vezes 30. 36 vezes 30. Vocês multipliquem, tá? Número 4, Matheus nasceu no dia 3 de julho de 2011. E a Júlia nasceu em 12 de fevereiro de 2016. Quem nasceu primeiro? Depois vocês vão fazer a diferença, é só fazer a contagem, tá ok? Melhorando aqui, gente, na letra B do número 2, vocês não vão dividir, vocês vão multiplicar, tá? A idade que vocês têm pelo número de dias do ano, tá? Vocês vão ter mais ou menos os dias que você tem de vida. Número 5, vocês vão analisar as informações, tá? Aí vocês têm umas informações sobre o basquete, que surgiu em 1891, o primeiro futebol no Brasil, que foi realizado em 1895, e a competição de natação, que foi organizada pela primeira vez em 1837. Aí vocês vão ter A, B e C para responder. Na A, eu quero que vocês digam qual o tempo depois do basquete que surgiu o jogo de futebol. Então, vocês vão diminuir aí. Quanto tempo depois que a natação foi organizada, né? Depois da competição, depois do basquete, diminui também. E quanto tempo aconteceu o primeiro jogo do Brasil? Vocês vão pegar o ano que nós estamos e diminuir pelo primeiro jogo. 6. Tem a informação do biscoito aqui na foto, na página 42. E vocês vão. O Dadinho viu que o biscoito está vencido há 2 meses e 4 dias. Então vocês vão ter que ver aqui as informações para dizer para mim que data que o Dadinho abriu esse biscoito. 7. Vai marcar a opção equivale ao total de tempo gasto pela prova de rally, tá? Então tem aqui a hora da primeira, segunda e terceira etapa. Então, vocês vão somar tudo e vão dizer para mim. E número 8 tem a praça, que tem um relógio, para mostrando a contagem regressiva para o ano novo. Aí é 1.000, 1.900.000 e 800 segundos. Aí vocês vão multiplicar aí para saber, dividir, né, o total que vocês acharem, sabendo que um dia tem 24 horas, então vocês vão multiplicar, tá? Para poder saber quantos dias faltam para o ano novo. Um dia tem 24 horas, sendo que cada hora tem 60 segundos, tá? Então, vocês façam uma multiplicação direitinho. Agora vamos falar sobre temperatura. Bom,
Os alimentos, muitas das vezes, para ser bem saborosos, tem que ter uma temperatura certa. Por exemplo, sorvete, o suco tem que estar geladinho. Já a sopa, o achocolatado, em dia de frio, tem que estar quentinho. E para isso, eles precisam atingir a temperatura ideal. Até o café também, quem gosta de café precisa estar quentinho, tá? Então vamos lá. A temperatura internacional no sistema de internacional de unidades, que é o SI, é o Kelvin, tá? Que é formada pelo K. Mas no cotidiano usamos o Celsius, que é o C. Bom, o instrumento indicado para medir a temperatura é o termômetro. Aí temos diferentes termômetros. Temos o digital, temos o de mercúrio e temos o de rua. O de rua é o que você mede a temperatura do sol naquele dia, tá? O de mercúrio, geralmente, a gente mede a nossa temperatura, se a gente está com febre ou não. O digital também serve para isso. Então, nós temos o Celsius, que é o C, temos o Kelvin, que é o K, e o Fahrenheit, que é o Fzinho, tá? Essas são as unidades de medida. Nosso exercício da página 44 até a página 47, tá? Vamos lá. Qual é a unidade de medida de temperatura utilizada aqui no Brasil? E qual é a temperatura de medida padrão do SI? Bom, número 3. Pela manhã, o termômetro marcava 28 graus Celsius. Ao longo do dia, chegou a uma frente fria e à noite esse termômetro estava marcando 9. Sendo assim, calcule a variação. Então, você diminui 28 de 9. Bom, Régua estava se sentindo mal e a mãe achou que ela estava quentinha e resolveu medir a sua temperatura, né? Averiguar. Aí tem três resultados aqui no termômetro, na página 45. Quanto que o primeiro termômetro marcou? E o segundo? E o terceiro? Então tá aqui, ó, marcado com a setinha que vocês vão colocar. Tá? Bom, qual foi a variação de temperatura encontrada do primeiro para o terceiro? Então você só diminuir o que você achou pelo outro. Tem a temperatura de 36 a 37,5. Assim, a régua estava com febre? Sim ou não? Bom, na página 46, vocês têm aqui a variação de temperatura em algumas cidades. E vocês vão dizer para mim, qual é a cidade com a maior temperatura? B, quais são as cidades com a temperatura menor que zero? Qual é a temperatura do Rio de Janeiro e de São Paulo, na letra C? E na letra D, a diferença entre a temperatura do Rio e de São Paulo. Então, é só diminuir, tá? Na tabela, vocês vão responder a questão 6 e 7. Bom, qual foi a temperatura mais baixa registrada nesse dia? B, essa temperatura foi registrada em qual capital? C, se tivesse nessa capital, que tipo de roupa você deveria usar? É uma resposta pessoal. 7. Chamamos de variação de temperatura a diferença entre uma temperatura máxima com uma temperatura mínima. Sendo assim, calcule a temperatura de Curitiba, Rio de Janeiro, Manaus e Belém. Então, aí vocês vão diminuir a temperatura máxima da temperatura mínima. Vocês vão ter a variação aí. E no número 8, você aprendeu que temos medidas em 3 escalas diferentes. Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então, vocês vão encontrar no caça-palavras essas palavras, tá bom? Essa é a nossa matéria. Qualquer dúvida é só perguntar à tia. Um beijo e até a próxima aula.